Agora, e a moral desequilibrada, hein, Edson? Ela pode ser um fator gerador de doenças também? Eu acho que é o maior, né? É o maior fator. A gente tem que também saber interpretar o que é uma moral desequilibrada, né? Sim. Essa questão da moral, ela é muito relativa em relação ao tipo de educação que existe, o tipo de leis que existem. Vou tentar explicar melhor, vai. Nós somos espíritos encarnados, tá certo? Então eu tenho alguns tipos de ideias, de pensamentos, de vivências que eu tive numa determinada cultura, e aí eu reencarno numa outra, em que esse tipo de atitudes que eu tinha anteriormente não são condizentes com esta. Vou tentar explicar de uma forma mais simples, vai. Coisas que nós fazemos aqui no Brasil são consideradas imorais em outros países, outras culturas, não são? Para nós tem coisas que são normais aqui. Principalmente se você liga aí programas de televisão, novelas, que tem aquelas cenas lá, que tem umas cenas aí que para nós virou normal. Para outras culturas isso aí é um absurdo. Quer dizer, então aí a gente está falando em questões morais, né? O que moralmente é aceitável numa cultura, o que não é. Isso influencia o espírito. Então, se eu passo a vivenciar situações em que eu tinha essa liberdade moral e que agora ela me é cerceada, eu começo a entrar em conflito. Vocês concordam? Sim. Ou, se eu tenho uma moral mais liberada e convivendo num ambiente em que a moral é cerceada, também há conflito. Sim. E onde há conflito, o que é que acontece? Se está em conflito, significa desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, é preciso que a pessoa encontre o equilíbrio dela. Então, ela precisa adequar a sua moral às circunstâncias, às situações. E esse é um processo de aprendizado, né? É um processo de desenvolvimento do espírito. A gente se desenvolve dessa forma, se adequando às situações. É a lei de sociedade, né? Que os espíritos falam no Livro dos Espíritos. Da convivência que a gente vai com os diferentes, né? É que a gente vai construindo o nosso futuro espiritual, né? E a gente vai engrandecendo esse nosso conceito de moral também. Então, a pergunta foi, né, se a moral influencia. Eu acho que ela é o fator principal nessa questão dos desequilíbrios, né? Que, consequentemente, vão originar aí as doenças, né? Elaine? Então, a gente, dependendo do comportamento que a gente tem, também, além, lógico que tem a consequência, tem a questão da consciência também, né? Principalmente quando a gente já tem consciência que determinadas atitudes nossas não são corretas. Então, além de ter todo o resultado daquela nossa ação, né, a lei de ação e reação, nós temos aquela questão da culpa que a gente às vezes carrega, né? Isso tudo vai te trazendo essa doença, esse desequilíbrio, né? Então, nós temos várias situações onde a gente coloca a nossa saúde em risco por conta dessa nossa dificuldade em nos controlarmos em determinadas áreas. A gente pode dar alguns exemplos aqui, a gente pode falar da alimentação, né? A gente pode falar dos distúrbios sexuais. Falar mal da vida dos outros também é prejudicial, né? Porque você pode levar até um safanão, né? Traz doenças. São várias situações onde a nossa insuficiência moral nos coloca numa posição de estarmos mais propensos a desenvolver uma doença, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Porque se a gente não se cuida, a gente não faz aquilo que a gente já tem consciência de que é o melhor, né? A gente também não pode se colocar na condição de vítima. Porque o que as pessoas fazem, né, Edson? O que a gente percebe? A gente não tem uma vida regrada, a gente faz o que quer, a gente vive no desequilíbrio e ao mesmo tempo a gente fica se achando vítima da vida. Sim. Deus não olha por mim, a vida é muito difícil para mim. E a gente pode falar isso, abrir um leque aqui de situações da nossa existência, desde um relacionamento afetivo até uma relação de trabalho, né? A gente sempre fala ao desempregado. Então, imagine você estar vivendo uma situação de desemprego, né? Então, você vem ao longo dos anos, você não vem se preparando para o novo mercado de trabalho, né?
Você já se acha sábio o suficiente ou bom o suficiente. E não vê que mudaram as coisas, que o mundo está mais dinâmico, que mudou a forma, né, das coisas de trabalhar e tudo mais. As empresas cobram mais, você não quer acompanhar aquilo, você põe uma barreira. Mas aí você passa a reclamar da sociedade, que está tudo muito difícil, você começa a se sintonizar só com aquelas situações de desemprego, de miséria, de dificuldade familiar. Então você começa a entrar nessa sintonia e não faz nada, não faz um curso, não se especializa, não aceita mudar de área. Então começa a entrar num ciclo meio vicioso. Do outro lado, vamos falar num exemplo, de repente, de uma pessoa que já tem um problema, que já vem desenvolvendo algumas consequências no seu corpo da sua má alimentação ou da escolha que fez, né? Então, come em demasia, come errado, come fora de hora, não tem uma atividade física, não leva uma vida saudável em nenhum aspecto. E aí começa a ter problemas físicos. Então, a pessoa entra nessa sintonia. Eu sou coitado, a vida não é boa para mim, Deus não olha para mim, não é? Então, a gente precisa olhar o que a gente está fazendo, as escolhas. Como o Edson falou muito bem, as escolhas, tudo é questão de escolha. E tem essa questão, eu vou tentar trazer um exemplo prático, né? Nessa relação da vida das empresas, eu sou um comercial há anos, né, que eu trabalho na área comercial. E aí você, na área comercial, você sempre tem ali os convites para a pseudo-corrupção. Verdade. Sabe? De fazer um cambalacho, fazer alguma coisa para, de alguma forma, Fecha você... comigo, que você, tem isso, faz-me rir. fecha e tal, não sei o que, tal. É comum, tá? Desculpe eu falar isso daí, mas é muito comum. Praxe, quase. E aí é uma questão de escolha. Você quer continuar trabalhando nessa área e você vai se corromper com isso daí ou não? Não. Eu, por exemplo, escolhi não. Então, sempre, por ter escolhido não, nem sempre tive sucesso, tá certo? Mas na onde eu tive sucesso, a coisa se Fortaleceu. fortaleceu por questões técnicas, questão de atendimento realmente Mas é uma questão de escolha, é a tua moral se inserindo no mundo e de que forma que você vai conviver nesse mundo. Quer dizer, o que é bom para você ou não. Então eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, você concorda? É só dar uma a mais ali pro cara e tal, vai vendendo, você ia imediato. ganhar bastante dinheiro, ia estar bem, financeiramente falando, mas corrompido internamente. Espiritualmente falando, não ia ser bom para mim. Então esse é o X da questão, é você como espírito, né, buscar o equilíbrio entre a sua convivência material, o que é necessário para você aqui, e o que vai te fortalecer espiritualmente ou vai te colocar numa situação... De novo, eu poderia estar, se eu tivesse escolhido esse outro caminho da facilidade, né, eu poderia estar muito bem financeiramente, mas poderia estar com uma série de doenças aí. Porque o dinheiro que eu ia conseguir arrecadar não ia ser suficiente para pagar os tratamentos, né, médicos em função da minha insatisfação espiritual. Por isso que fala que dinheiro é uma energia, né, Edson? Porque... Eu tentei trazer um exemplo aqui, mas é a realidade de muita gente por aí, tá? Muito bom. Muito bom. De muito empresário, inclusive, viu? Está Você vê sofrendo as as consequências. batalhas que lá no íntimo a gente enfrenta todos os dias, que só a gente sabe das nossas batalhas, né, das nossas questões. Né? Todos nós temos essas batalhas diariamente. Exatamente. Agora, como disciplinar a consciência, Edson? Esse não é tão- exercício não é simples, né? diário. Não é simples. Quer dizer, apesar de não ser simples, eu acho que ela começa com um processo de você entender de fato aquilo que você quer, né? Então, por exemplo, eu não quero ser influenciado negativamente, eu não quero ser uma pessoa infeliz, eu não quero ser uma pessoa que amarga. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito na vida, que eu acredito em Deus, que eu acredito que a gente não está aqui largado, que existe uma razão para as coisas. Quando eu trago comigo esse tipo de sentimento, já é um começo. Né? Por quê? Eu tendo isso comigo de uma forma, como é que eu poderia dizer, entronizada mesmo e com uma crença forte naquilo, né?
Eu vou vivenciar as coisas na vida, vou ter altos e baixos, como todo mundo tem. Mas, como eu tenho isso como base, nos momentos que eu der as minhas quedas lá, eu vou conseguir, tendo essa base, buscar o apoio necessário para novamente me equilibrar. Então, não é simples, mas tem que ter esse começo, de você ter essa crença de que a gente não está aqui abandonado, que existe uma razão para as coisas acontecerem. E quando você tomar consciência de que você também é o artífice das situações, quer dizer, adianta eu reclamar, né, que a pessoa fez determinada coisa para mim, se eu não tiver a capacidade de entender que talvez eu não tenha dado oportunidade ou outro tipo de alternativa para a pessoa. Por que aquela pessoa agiu daquele jeito comigo? O quanto que eu contribuí, né, para que aquilo acontecesse. A gente não está num mundo aqui, né, como sendo... Nós somos atores principais do nosso filme, mas a gente coadjuva também, né, nos filmes dos outros. O quanto que às vezes você coadjuvando no filme do outro não influenciou a mudança no papel principal dele, ou o quanto que você... Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente está vivenciando o nosso filme, mas também coadjuvando e recebendo, né, input dos outros. Aí é o seguinte, às vezes eu posso estar triste, eu posso estar chateado, eu posso estar numa situação em que eu me coloque de forma, uma influência negativa, mas por conta da atitude de alguém. Em reação a uma coisa que eu possa ter feito. E às vezes eu não fiz de propósito. A pessoa interpretou daquela forma e ela vem e descarrega em cima de mim. De novo, a escolha de decidir, né, se eu vou me deixar influenciar por aquilo não é minha ainda. Então eu tenho que ter essa capacidade de usar o raciocínio, né? De usar essa capacidade que Deus nos deu de pensar, de observar. Então essa busca desse equilíbrio é que é importante nesse sentido, tá? Da gente usar mais a nossa capacidade de reflexão das coisas, né? E de acreditar. Sim. Eu acredito, a gente não está aqui largado. Existe uma razão para tudo. Né? E isso é tão fundamental, isso que você falou, Edson, é tão importante, porque a gente percebe nas pessoas, algumas pessoas que eu tenho contato, que às vezes estão num processo depressivo, o que a gente percebe, né? Quando a gente tem com a gente essa crença de que existe um pai olhando pra gente, né? Eu brinco muito que eu falo, Deus não abriu a porta do céu e jogou a gente vai sofrer. Quando a gente tem isso dentro da gente, eu não tô aqui só para sofrer. Eu não fui o maior pecador do universo, Sim. que eu preciso estar aqui levando pancada de tudo quanto é lado. E quando eu penso na abundância que é Deus, que é o universo, e que a gente já vive a era do amor, porque Jesus veio trazer o amor, quando a gente consegue trazer esses conceitos, né? Você falou uma coisa muito importante, Edson, quando a gente tem essas verdades dentro da gente, ainda que você dá uma tropeçada, você consegue se levantar, mas você precisa ter essa crença. E posso complementar? Bem, 30 segundos. E você vai levantar melhor. Você vai levantar mais fortalecido. Sim. Entende? Você não vai evitar no mundo que você tropece. Você vai tropeçar sim, só que ao você conseguir levantar, você vai estar melhor preparado para enfrentar outras coisas. Com certeza. Maria Luísa do Imirim, tá por aí? Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Eu conheço você, Vanessinha, lá do Gembe. Ai. E o Cláudio não, mas amo essa voz dele, é muito, muito doce. Valeu. Edson é o meu pastor lá no Gembe. Pastor! Olha aí, hein? Pastor Ele já de sabe ovelhas. quem é que tá falando. Sei, tudo bem, linda? Pastor foi demais, hein? Vocês são lindos, viu? Eu Bom. fico ligada aqui na Boa Nova, sou estudante lá do Gembe há algum tempo Uhum. e já tô meio que trabalhando, né? Que legal. E assim, eu sou muito grata à rádio, a rádio que me empurrou para o Gembe, para os cursos. Olha que Porque legal. eu ouvia vocês falando tanto do aprendizado, eu falei, não, eu preciso ler mais alguma coisa, estudar mais alguma coisa. E aí eu fui para o Gembe e não saí mais de lá, né? Já trabalho, inclusive, lá, né? legal. E assim, Parabéns. é muito bom, é muito bom. E o maior aprendizado que eu tive
Pode falar rapidinho? Claro. Eu fui órfã praticamente. Minha mãe teve câncer jovem e mesmo com câncer ela engravidou de mim e do meu irmão. Primeiro meu irmão, depois eu. E meu pai depois casou de novo e a gente ficou eu fiquei com minha avó e meu irmão foi com a minha madrasta, né? E eu não entendia porque minha mãe tinha com câncer engravidado. Eu falava, mas que louca, né? Ter uma criança e já com doença grave, praticamente em fase terminal, e ela engravidar. E eu não entendia, eu falava, é louca, né? Imagina, para que fazer isso? Hoje eu sou muito grata a ela. Eu falo, meu Deus, quanto aprendizado essa doutrina traz, né? Da revolta, eu fui para gratidão, assim, imensa, porque entendo o nível de espiritualidade dela e de avançado que ela, como eu falo, de luz que ela teve com câncer e engravidar de dois espíritos, né? De trazer dois espíritos. Que desprendimento. Então, o entendimento para mim foi uma luz na minha vida pela rádio. Antes eu não entendia dessa forma, né? Então, assim, sou muito grata à doutrina, você sempre. E sou sócia há muito tempo e pretendo continuar e que vocês também sejam abençoados para continuar nessa luta diária, que não é fácil vocês estarem aí tão cedo, né? Que Deus ilumine o caminho de vocês todos. Fiquei emocionada também. Que bom. Nós também. Muito. Muito obrigada, viu? A Beijo. todos vocês. Realmente vale muito a pena ouvir vocês. É sempre um lucro. Ai, Tá Que bom? bom. Fiquem com Deus. Um abração. E Edson, meu querido, um beijo muito especial. Obrigado, meu amor. Tudo de bom, viu? Beijo. que Fiquem com legal. Deus. Olha, se eu morasse perto, eu ia ser trabalhador lá do Manuel Ben. Ai, é gostoso lá, né, E o Cláudio? pastor Edson. Pastor é demais. Super pastora. Bom, né, Edson? Mas não deixa de ser, né? Um Tá lá pastor de conduzindo o ovelhas, rebanho, né? Tá Sim, não conduzindo deixa o de rebanho. ser. Responsabilidade. É uma viu? ótima analogia, né? Meu Jesus Deus do usou céu. muito essa analogia, né? Exatamente. Posso fazer um comentário? Pode. Ela fez esse comentário da mãe e eu queria falar uma experiência minha, pessoal. Ah, testemunho. A gente gosta. Não, querido. eu mesmo. Isso. Pode falar. Nós somos em 12 irmãos. Né? E eu sou da lista lá, o 7º. Tá? Quando a minha mãe teve meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, ela já não podia ter mais filhos, segundo os médicos. E olha que interessante. Eu vim, Ainda veio mais 6. depois veio os gêmeos, Olha depois aí. veio mais uma menina, depois veio uma outra menina, e aí no outro filho ela acabou desencarnando no parto. Então, eu tenho que agradecer essa mulher, vocês concordam? Esse espírito maravilhoso, porque eu poderia não estar aqui também, Sem dúvida. tá certo? E ela, né? Ela foi corajosa o suficiente para colocar 12 espíritos aqui. Então, olha, maravilhoso o teu depoimento. Né? Eu acho Muito isso legal. lindo. As pessoas não enxergam essas coisas. Elas têm que valorizar a vida. E eu queria fazer um convite aí para os ouvintes. Eu vou fazer uma palestra dia 11 de agosto. E eu vou gravar de ela também. Vou gravar e colocar no meu canal. A reencarnação é uma aventura. É o título da palestra. E eu acho que tá? você Legal. colocou no Face, né? É. Eu vi. E essa palestra vai surpreender muito, tá? Uau. Endereço do Gembe. É Rua Alfredo Pujol 79. Vai ser dia 11 de agosto, às É um 16 domingo, horas. né? Um domingo. Um domingo.